Essa broa de fubá com coco é ótima para acompanhar o seu café. Ela derrete na boca, ela é super fácil de fazer. É aquela receita que você vai querer fazer toda semana na sua casa. Usa poucos ingredientes e rende bastante. E para você não perder nenhuma dica e preparar essa receita na sua casa, fique comigo até o final desse vídeo. Se ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreva, deixa aquele joinha e vamos colocar a mão na massa. Eu vou usar para essa receita 2 ovos, 1 xícara de açúcar, lembrando que todos os meus ingredientes com pesos e medidas estão na descrição do vídeo. E 3 colheres de margarina ou manteiga, use aquilo que tiver em casa. Só vou misturar um pouco esses ingredientes para ficar bem homogêneo. É só bater mais ou menos por 1 minutinho, não precisa bater demais. Misturou bem aqui os ingredientes, a massa já ficou bem lisa. Eu vou colocar uma pitada de sal. Vou acrescentar 50 gramas de coco seco ralado, ele está no ralado mais fino, 1,5 xícaras de fubá. E eu vou misturar primeiramente esses ingredientes antes de começar a colocar a farinha de trigo. Já misturei bem o fubá e o coco, eu vou colocar o fermento, é 1 colher de sopa de fermento químico, aquele fermento para bolo. Também vou misturar esse fermento. E agora eu vou começar a colocar a farinha de trigo, mas aí eu vou amassando com a mão para sentir o ponto da massa. Eu separei para essa receita 1,5 xícara de farinha de trigo, eu vou colocar aqui mais ou menos a metade. E agora eu vou amassando com a mão para sentindo o ponto que vai ficando a massa. A massa tem que ficar uma massa firme, que seja possível moldar essas bolachinhas. É só ir amassando bem para você incorporar todos os ingredientes, não pode sobrar nada de farinha na tigela e a massa não pode colar na mão. Eu já incorporei a primeira parte da farinha, mas a massa ainda está bem quebradiça e colando bastante na mão. Eu vou colocar mais um pouco de farinha. E vou amassando novamente. Eu já estou amassando a massa uns 3 minutos, ela já está no ponto correto, ela não está mais colando na mão. Quando você pega ela e aperta, você consegue formar uma bolinha. Eu não usei toda a farinha de trigo, sobrou mais ou menos 1/3 de xícara. Agora eu vou limpar minha mão e começar a moldar as bolachinhas. Agora eu vou pegar aqui com a colher uma porção da massa e vou fazer uma bolinha mais ou menos do tamanho de um brigadeiro. Aperta bem para que ela fique bem compacta. Molde ela e faz a bolinha. E eu vou colocar numa forma que está untada e polvilhada com fubá. E enquanto eu vou moldando as bolachinhas aqui, aproveita e já deixa um like nesse vídeo. É totalmente de graça, não lhe custa nada e me ajuda bastante na divulgação da receita. E assim que eu terminar, eu falo para vocês quantas bolachinhas renderam. Eu já moldei todas as broas de fubá. Essa minha receita rendeu 36 broazinhas de mais ou menos 23 gramas cada. E como vocês podem ver, eu deixei um espaço entre elas porque ela cresce um pouco no forno. Eu vou fazer o seguinte, com o garfo eu vou dar uma leve pressionada em cada uma das bolinhas. Eu já amassei todas as broazinhas com o garfo, agora eu vou levar para assar. O forno já está pré-aquecido a 180 graus, elas levam em torno de uns 20 minutos para ficarem prontas. Elas ficam levemente douradas na parte de cima e um pouco mais douradas na parte de baixo. Assim que elas estiverem assadas, eu volto aqui para mostrar para vocês. E eu já estou de volta com as broas de fubá com coco assadas. Aqui no meu forno elas ficaram por 20 minutos. E eu tenho mais uma dica para vocês. Assim que você tirar do forno, ela ainda vai parecer que está mole. Então você precisa esperar ela esfriar para daí sim tirar da forma. Agora eu vou mostrar para vocês a textura que fica. Essas broazinhas crescem um pouco, elas ficam lindas. E olha só, como eu falei para vocês, levemente dourada na parte de cima e um pouco mais dourada na parte de baixo. Ela fica desmanchando na boca, ela fica super saborosa. E eu espero muito que tenham gostado da receita de hoje. Quando você fizer na sua casa, deixe um comentário nesse vídeo. Lembrando também que eu tenho receitas novas todas segundas, quartas e sextas, sempre às 4 horas da tarde. Então aproveite e já se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma receita, deixe aquele joinha nesse meu vídeo. A todos que ficaram comigo até aqui, muito obrigado, Deus abençoe vocês, um grande abraço e até mais!